O Espírito Santo, te louvarei. Não importam as circunstâncias. O Espírito Santo, adorarei. O culto é Deus, Senhor. A palavra é tua, nós somos Deus. Somente a ti. Nós precisamos de uma direção nessa noite, Senhor. Te louvarei da nossa adoração, Senhor. Visita-nos, ó Senhor, com tempo. Toca-nos, ó Senhor, aonde nós precisamos da cura. Para a glória do teu nome. Que essa seja a noite, Pai. Wagner, canta aquela parte perto que ele está, consegue? Vamos lá. Chega perto, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés. Oh, aleluia, Senhor. Pois prazer maior não há. Não há maior prazer, Senhor, estar aos teus pés, perto de ti, ouvir a sua voz. Me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Quero te ofertar. Oh, Deus, receba, Senhor, essa noite. Mas ainda é bom, Pai, que essa seja a noite que nós venhamos aprender sobre o autêntico cristianismo, Senhor. Pois esse é o tema que vamos falar. Sou apenas servo, meu amigo me odeia. Te louvarei. Diga para ele a palavra mais linda que tem na tua boca agora. Faça uma declaração de amor para este Deus, irmão. Fez a maior de todas as declarações de amor que alguém pode fazer, de dar a sua própria vida. Faça nessa noite com a maior declaração de amor a este Deus. Diga que o ama, diga que o adora, que o exalta. Diga a ele que tu veio nessa noite, neste lugar, para ouvir ele falar, para sentir ele, para ver ele. Diga nessa noite, atrai a presença dele para você. Atrai a presença dele para este ambiente, para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Oh, Pai, nós te louvamos. Irmão, segunda-feira passada nós falamos sobre paternidade. Segunda-feira passada nós falamos sobre o início da oração. Nós falamos sobre oração. E falamos sobre Jesus começando a oração com a palavra Pai. Veja que o próprio Cristo, sendo o Filho do Deus vivo e sendo Deus, Ele nos ensinou a orar, começando com a palavra Pai. Nós falamos que Deus, Ele poderia querer ser conhecido pelas coisas que Ele faz, mas Deus quer ser reconhecido pela função que Ele é, que é Pai. Jesus poderia ter dito que era para a gente começar a oração dizendo: ó Deus Criador, ó Deus poderoso, ó Deus guerreiro, ó Deus majestário, ó Deus maravilhoso, ó Deus santo. Não, mas Ele falou: quero que vocês comecem a oração sabendo que são filhos e sabendo que tem um Pai. E por isso que Ele começou falando Pai, e nós falamos sobre paternidade. E nós encerramos a questão da palavra Pai, paternidade. Claro que não esgotamos o assunto, conforme eu disse na segunda-feira retrasada, que nenhum pregador pode ser ousado ao ponto de dizer que se ele pregar um dia inteiro vai esgotar um assunto da Bíblia. Não existe isso, porque senão eu vou colocar limitação nos textos bíblicos. Mas quando nós encerramos essa parte sobre Pai, nós entramos agora em uma outra parte. Jesus disse: Pai nosso
Eu quero ver se hoje a gente encerra o versículo de número 1. Mas eu preciso parar um pouquinho nessa palavra nosso, Pai nosso. Se segunda-feira passada falamos sobre paternidade, nós vamos falar nessa noite sobre irmandade, sobre irmãos, sobre um cristianismo autêntico, que o Senhor Jesus nos ensinou desde novo, desde pequeno. Veja que o Senhor Jesus, antes mesmo de nascer, antes mesmo dele nascer como ser humano, pessoa nessa terra, ele já mostrou que o que a gente tem é para ser compartilhado. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. A Bíblia vai dizer que o anjo vem e fala a Maria. A Bíblia também vai dizer que Maria, ao ouvir a voz do anjo, ao falar com José, ela sai e ela vai à casa da sua prima chamada Isabel. Quando ela chega na casa de Isabel, Isabel estava grávida de 6 meses. A Bíblia diz que ela estando grávida, quando as duas se encontram, há dentro de Isabel um movimento da criança. A Bíblia diz que se comunica o espírito de uma com o espírito da outra. Ou seja, o menino que estava dentro de Maria se comunica com o que está dentro de Isabel. Ou seja, o Cristo, antes mesmo de nascer, antes mesmo dele nascer, ele já estava dizendo que o poder de Deus que está em nós não é para ficar só em nós. O poder de Deus que habita dentro de nós precisa ser transmitido. E o poder de Deus para ser transmitido não precisa nem tocar. Basta somente você interceder por alguém, passar por alguém, você ministrar por alguém. Cristo nos ensina isso mesmo antes de nascer. Quando Cristo vai nascer, o seu nascimento, Ele vai nos ensinar uma grande missão. E qual é a grande missão? Ele sendo quem Ele era, Ele sendo Filho do Deus Altíssimo, Ele chega num lugar, não tinha cama, não tinha quarto, não tinha suíte, igual a que a gente vai ficar em Foz do Iguaçu. Não tinha um hotel tão lindo igual aquele que nós vamos ficar à beira do rio, do lado da Argentina, a metros das cataratas. Mas ele nasce num lugar onde ninguém queria dormir, que era uma estrebaria, dentro do coxo, dentro onde colocava alimento para os animais. Mas ele nasceu naquele lugar mostrando o seguinte, que se tiver que você ficar em lugares que não é tão confortável, para deixar alguém viver em lugar confortável, faça isso, porque isso vai te render muitas coisas boas. Mas hoje nós vivemos o contrário. É melhor que eu fique em berço de ouro, enquanto alguém fica em lugares frios e lugares tenebrosos. Mas Cristo nos ensinou uma irmandade. Veja que ele fala Pai nosso. Ele falou, eu não quero que vocês vivam o cristianismo do egoísmo, o cristianismo aonde pensa só no individualismo, aonde pensa só em você, eu penso só em mim mesmo. Senão ele diria, quando você for orar, Wagner, ora da seguinte forma, Pai meu que está no céu. Mas ele não disse isso. Ele falou, nunca se esqueça, você nunca vai estar sozinho, você nunca deve pensar só em você. Por isso começa orando, Pai nosso. Irmão, saiba de uma coisa, sabe aquela frase, o seguinte, nunca tem coisa tão ruim que não pode ficar pior? É verdade, irmão, é muito verdade. Eu escuto muitas pessoas que vêm contar para mim histórias, que vem contar para mim necessidade, e quando alguém vem contar alguma necessidade para a gente, que a gente pensa que está pior, eles vêm contar algo e a gente vê que a gente está bom, irmão. Nós estamos na abundância. Existem pessoas mais necessitadas, existem pessoas que precisam de algo que nós temos. Um dia, Wagner, eu estava triste, estava no centro e tinha R$1 apenas. R$1, eu pensei, o que eu vou fazer com esse R$1? É claro, eu tinha o dinheiro da passagem para R$1. Pensei, eu posso ir embora a pé e comer um pastel. Mas eu andando com aquele R$1, eu vi um senhor que só tinha uma perna, veio até mim e falou, você não tem uma ajuda? Eu quero comer alguma coisa e não tenho dinheiro. Eu disse, olha, ele está bem pior do que eu. Ele não tem nem R$1 e não tem uma perna. Eu tenho R$1 e tenho as duas pernas. Mas sabe qual é o nosso problema, meu irmão? É a gente querer tudo para nós, querer tudo para a gente. Mas Jesus deu uma grande lição, irmã Júlia. Ele ficou aonde
os animais se alimentavam e deixou todos dormir tranquilos. Naquela noite, Samuel, todos dormiram num colchão, numa cama, tinha teto, tinha parede, para não entrar pernilongo, para não entrar nenhum animal selvagem, trancava a janela, dormia confortavelmente, mas ele cedeu todos os lugares bons para ficar a mãe na manjedoura, e ele foi crescendo. E sabe o que ele fazia? Se colocava no lugar que ninguém ia, Wagner. Ele ia no lugar que ninguém frequentava. Ele frequentava o lugar dos leprosos, ele frequentava o lugar dos enfermos, porque ele sabia que não veio nessa terra para resolver tudo sozinho, e que o céu não era só a morada dele. Eu vou dizer um negócio ainda melhor para você: era só ele fazer assim, desistir e subia de volta para o céu. Mas ele disse: não, eu vim com um propósito. Eu vou para a cruz para que eles possam ir para o céu. Eu vou para a cruz para que eles possam viver. Mas hoje nós vivemos um evangelho do egoísmo. Hoje vivemos um evangelho que o importante é matar a minha sede enquanto alguém morre de sede do lado. Hoje vivemos um evangelho onde o importante é a minha mesa da farta, esquecendo de bater lá fora. E quando alguém bate pedindo, mas ele está dizendo que não temos. Senhor da glória. Mas ele começa dizendo: Pai nosso. Ele diz para eles: ei, nunca ore só por você. Não pense só em você. Não interceda só por você. Porque vocês são uma irmandade, uma comunidade. Mas nós estamos vivendo o evangelho do egoísmo. Lembra de quando falei para vocês que o salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor? Eu falei o meu ali, não era que ele era egoísta, mas era em questão de intimidade. Ele diz: é meu na intimidade, particularidade. Mas Jesus, quando ele vai ensinar a orar, ele vai ensinar para nós, Bruno, que nós sempre temos que interceder por alguém. Sabe a hora que Jesus pede por ele, irmã Júlia? A única hora que Jesus vai pedir por ele é a hora que ele está no Getsemane. Ele fala: Pai, afasta de mim este cálice, se for possível. Mas todavia, aí ele abre mão e diz assim: seja feito a tua vontade. Eu pergunto para você agora: se Deus quiser fazer a vontade dele na sua vida, ele pode? Glória a Deus. Cuidado, que a vontade dele pode fazer você ir para a cruz. Quando eu vejo essa oração, Pai Nosso, porque não Pai Meu, eu vejo porque que a gente conversou aqui uma segunda-feira ou duas segunda-feiras sobre a questão das coisas que nós não devemos fazer numa oração. E Jesus faz uma comparação com os fariseus, com os escribas, chama eles de hipócritas. Eu separei um texto que eu já citei para os irmãos, que está em Lucas 18, que é a oração do publicano e do fariseu. E eu separei uma frase do fariseu. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha o jeito que o fariseu ora, irmão. Vê se você se encaixa aí. Eu estou olhando se eu se encaixo aqui. Ó Deus, veja que ele já não chama de Pai, porque ele não tem essa particularidade. Graças te dou, porque eu não sou como os demais. Maravilha. Homens roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Mas eu vou entender por que ele não era igual aos demais, porque agora ele vai dizer o que ele é. Olha só, Sidney. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que eu possuo. Eu sou tal. Se ele vivesse no dia de hoje, ele ia falar: o cara sou eu. É como se ele dissesse: Deus, não é eu que tenho que ir a ti, é o Senhor que tem que vir a mim. Olha para mim, as minhas qualidades.
não parece eu? Será que não parece eu? Um egoísta, se achando que é melhor do que os outros, se achando ao ponto de poder cobrar Deus. Mas Deus vai ensinar para nós hoje diferente. Olha só, Ele vai ensinar que a gente tem que reconhecer quem é Deus, Pai nosso que está aí no céu. Ele vai ensinar que nós temos que pedir perdão. A nossa oração tem perdão. Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas. E Ele vai ensinar que nós temos que pedir livramento. Livra-nos do mal, porque nós não somos os bons. Vamos sair da religião do fariseu nessa noite? Vamos sair da religião do fariseu nessa noite? Vamos entrar na religião do cristianismo? Vamos virar cristão nessa noite? Eu sei que parece um choque, até para mim parece. Mas enquanto eu estava estudando e preparando isso aqui, Deus falou muito forte comigo, falou assim: vamos voltar ao cristianismo. Eu separei aqui alguns versículos que está em Mateus 23, sobre uma declaração de amor de Jesus para os fariseus. Olha o que ele diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas. Versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um projeto, depois de estar de tudo feito, fazendo filho do inferno. Versículo 23: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais do hortelã, do endro e do cominho, mas despreza o juízo e a misericórdia. Condutores de cegos, que vocês é capaz de coar um mosquito, mas engolem um camelo. Versículo 25: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpa o exterior do copo, do prato, mas o interior está cheio de rapina. Versículo 26: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, do prato. Versículo 27: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado. Versículo 28: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia. Versículo 29: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E aí, irmão? Vamos voltar para um cristianismo prático? Esse final de semana, cadê o Alcino? Está aí o Alcino? Oi? Está cuidando lá fora? Esse final de semana nós vamos ter uma oportunidade muito grande, irmão, de fazer muita coisa aqui. Vai ter o culto ao ar livre, o culto relâmpago no sábado, no domingo. Vai ser colocado tenda aqui fora, telão aqui fora, vai estar de obreiro para todo lado, os irmãos, as irmãs, grupo de intercessão. A gente vai precisar. De nos disponibilizar para Deus, para ver alguém ser abençoado. Um dia eu levei meu cunhado no culto, numa manhã, era uma consagração numa manhã, e eu levei ele comigo. Porque ele não veio hoje, ele veio esses dias aqui. E naquele dia, eu dobrei o joelho e falei: pai, eu estou aqui, mas não precisa falar comigo hoje não, Senhor, não precisa. Deus, eu abro mão, Senhor. Eu abro mão hoje, Deus, de ouvir a sua voz, sentir sua presença. Eu abro mão na congregação do Água Verde. Mas não fica sem falar com meu cunhado. Deus, não fica sem falar com ele, sem ele sentir sua presença, Deus. Não fica, Deus, sem falar com ele, Deus.
Fiquei naquele trabalho, na oração, louvor, ver a palavra, ver a pregação. No fim da pregação, eu ali pensando, Deus deve estar falando com meu cunhado nessa palavra. A palavra foi muito boa, Deus deve estar falando, Deus está falando com ele. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Na oração final, Deus, o nosso irmão Vanzuete, que estava pregando, aponta para ele, chama ele lá na frente, descortina diante dele toda a vida dele, conta para ele os livramentos que Deus deu para ele. E eu lá no último banco, irmão, a gente estava lá atrás, em lágrimas, dizendo: Deus, valeu a pena. Mas sabe quando a gente vem para o culto, Rodney? Sabe quando a gente vem para o culto? Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, Deus, hoje é o último dia. Deus, eu preciso, eu quero aquela resposta. Eu não vou chamar você de miserável. Mas será que você está a fim de abrir mão de alguma coisa para ver alguém ser abençoado? Oh, aleluia! Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele abriu mão de quem ele era, para ir até a cruz do Calvário, para fazer você ser quem tu é. E nós vivemos um cristianismo da oração: Pai meu que está no céu. Mas essa noite Ele nos chama para a gente fazer a oração do Pai Nosso, aonde eu quero estar bem, mas eu se preocupo se o Wagner está bem, se Dinei está bem, eu se preocupo se o Bruno está bem. A oração aonde eu sei que eu tenho um irmão comigo. A Bíblia vai dizer, e Paulo vai dizer o seguinte: se uma parte do corpo estiver ruim, a outra também perece. E nós somos um corpo, ele é a cabeça. Mas eu estou bem, é importante. Aliás, o importante é que eu cresça. Não, esse não é o evangelho que ele ensinou. Não, esse não é o evangelho que ele ensinou. Não, esse não é o evangelho que ele ensinou. O evangelho que ele ensinou é o evangelho de ir lá no tanque, pegar um paralítico que ninguém olha para ele, pegar a pessoa que não tem ninguém por ele, e levantar ele e falar: pega a cama e sai. O evangelho que ele ensinou é uma mulher que a filha está endemoniada em casa, ninguém atende, mas ele diz: vai, a tua filha está liberta. O evangelho que ele ensinou é o evangelho de chorar pela humanidade, chorar pelos peruanos, chorar pelos paraguaios, chorar pelo povo que não tem o que nós temos. Esse é o evangelho. Me perdoe se você não vive esse evangelho, infelizmente. Eu vou fazer um convite no final, você vai ter a chance de se converter. Glória, glória a Deus. Vamos voltar para o cristianismo prático, pensar nas almas, pensar nas pessoas. Mas hoje é muito fácil terceirizar. Tem o auxílio do Tiago, tem o Modair, do Rafinha, tem o pessoal do evangelismo. É isso, é eles, vamos cobrar deles, é de vocês. Traga o povo para a igreja, vocês que pegaram para nós, faça isso. Não, irmão, quero dizer um negócio para você. Jesus disse para quando todos eles estavam juntos. Jesus, olha só, para orar, irmã Júlia, ele chamava Pedro, Tiago, João. Para orar, ele chamava alguns separados para orar. Vem cá, eu vou chamar vocês comigo, vem aqui. Mas na hora de falar do evangelismo, estava todo mundo junto. Ele disse: ide pregar o evangelho a toda a criatura. Ele não elegeu um grupo do ciclo de oração, um grupo de evangelismo, um grupo de missão, chamou alguém separado e disse: a área de pregar é vocês, a de vocês é de varrer a igreja, a de vocês é de cuidar. Não, pregar é para todos nós. Amor pelas almas, amor pelas almas, de ver alguém passando pela rua e dizer: Deus tem uma obra na sua vida, Ele quer salvar você. Pai nosso, nós temos uma irmandade, nós temos uma comunidade, nós temos pessoas. Eu não sou eu. Não
faz parte só do obreiro e dos pastores. Olha só, o próprio Cristo, ele atravessou o mar para ir por uma pessoa que conhecemos como um endemoniado de Gadara, o gadareno. E foi só por ele foi, fez a obra, libertou. A Bíblia diz que ele entra no barco e ele volta. Por uma pessoa. Por uma pessoa. E agora eu pergunto para você, o que você já fez por uma pessoa? O que você fez? Você já jejuou sem ser para você? Pela salvação de uma pessoa? Deus, hoje eu vou ficar sem comer, sem tomar coca, sem tomar água, sem comer pão, sem isso, sem aquilo, Deus, pela salvação de tal pessoa. Deus, não é por mim, não é para mim, para nada de mim. Não quero mais unção, não quero mais poder, não quero cura. Não, hoje não é para mim, é por Ele, unicamente por Ele. Se Jesus fosse egoísta, ele ia morrer triunfante, como um herói. Mas não, ele morreu como um dos piores na cruz, que só morriam os piores, para você ser o melhor. Pai, sabe aquele um que você fala assim, ó, que ninguém quer falar, dá até medo de falar para ele não leva a gente a ser crente, ele não vai ser crente. Sabe aquele um que se você chamar alguém para junto, ele não vai junto com você, porque ele fala, aquele ali não tem jeito? Jesus gosta desse também. O dia que ele foi se encontrar e conversar com a mulher samaritana, ele foi com uma estratégia poderosa. Ele chegou antes dela chegar, para os discípulos não ficarem chocados. Ele falou, se eu deixar eles aqui, eles vão se assustar e vão me atrapalhar. Ele falou assim para eles, vai buscar comida. Pastor, onde está isso na Bíblia? Está entre linhas de Deus. A gente chama isso de exegese. Como assim, pastor, exegese? Está entre linhas. Por quê? Irmão, se fosse buscar comida, podia ele mandar só 2, meu querido. 3, 4 no máximo. Para que mandar todos? Não precisava mandar todos. Quando a gente vai fazer compra, Luiz, a gente vai fazer compra e volta com sacola para o mês todo. Podia mandar só 2, 3 deles, era o suficiente, e o restante ficava ali. Mas falou, vai todo mundo, porque senão vai me atrapalhar aqui. Mas eu não vou abrir mão dessa mulher pecadora que vai vir. Jesus está falando com alguém aqui hoje, dizendo que é para você ir sozinho, que Ele vai te dar graça para pregar para essa pessoa que você pensa, que todo mundo pensa que não tem jeito. Ah, pegou você agora na veia. Ele está dizendo aqui para você que tem lugares que você está esperando alguém para ir junto, e Ele está dizendo, vai você. E a mulher ali chega, ele conversa, prega, ela conhece ele como judeu, depois conhece como profeta, depois conhece como Messias, ganha uma cidade. Os discípulos não entendem nada. E para ele provar que era realmente uma estratégia dele, ele falou assim, não estou com fome. A minha vontade, ela é saciada por fazer o que meu pai quer que eu faça. Então quero dizer para você o seguinte, você quer se satisfazer, você pode comer carne hoje com picanha, alcatra, amanhã você está com fome de novo. Faz a obra de Deus, a tempo e fora de tempo, e você vai ver a glória dele sobre a sua vida. Oh, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Talvez vou repetir ela, de um rapaz que, num terminal,
Vendo aquele apuro, todo mundo descendo e correndo, o pessoal passou por uma banquinha e derrubou as maçãs. Uma moça com uma criança 20 dias. Quando ele passou, ele viu aquilo, ele parou para ajudar ela a juntar as maçãs. E ele viu que ela era cega. E ela viu que ele estava ajudando e ela viu por expressão, observou, sentiu que tem alguém ajudando. E ao pegar as maçãs, ela observou que estragou algumas e ela disse: minha mãe vai brigar comigo por essas maçãs que estão perdidas. O rapaz falou assim: fica tranquila, fique em paz, eu vou comprar todas elas de você, você não vai ter prejuízo. Ele ajudou ela a recolher todas as maçãs, comprou e pagou aquelas que se estragaram. Se despediu dela ao sair. Ela falou assim: moço, por acaso você é Jesus? Ele voltou e disse a ela: não, não sou, mas eu sou amigo dele. Aí Jesus diz assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Por que você quer ser amigo de Jesus? Para tirar benefício? Porque tem gente que quer ser amigo de Jesus para tirar benefício. Que é bom ser amigo de alguém famoso, te dá acesso a alguns lugares sem ingresso. O que você quer dessa amizade? Ele foi confundido com Cristo por causa de uma atitude, de uma ação. Será que as tuas atitudes, as tuas ações nessa terra estão confundindo essa humanidade? Está confundindo? Tem um filme na internet, bem curto, mas deve durar uns 3 minutos, 3 e pouquinho, mais ou menos. Eu acredito que você deve encontrar ele na internet como uma história comovente. Deve ser mais ou menos por aí. Ele é uns 3 minutos. Onde 2 amigos andando numa estrada rural. Eles veem uma capa, eles enxergam uma capa e um par de botas. E eles correm, e quando eles chegam perto, eles veem que era um senhor que estava na lavoura, um pouquinho para dentro. O mais novo, criança ainda, disse: vamos esconder, vamos sacanear ele. O mais velho falou: não, vamos fazer algo diferente. Vamos colocar uma moeda de $1 em cada uma das botas. Cada um tira uma moeda do bolso, coloca cada um dentro de uma bota. E o rapaz, ao vir, ele pega, coloca a capa, coloca a bota, e eles ficam olhando de longe. Quando ele coloca a primeira bota, ele sente que tem um negócio dentro da bota, ele tira, ele vê que é uma moeda de $1. E ele pega ela e fica olhando, olha por volta, enxerga.